E aí galera, Valdo aqui. Agora a gente vai resolver a máquina 3, né, do CTF da UH. Ela é uma máquina hard, uma máquina difícil. No momento que eu tô gravando, apenas uma pessoa conseguiu acesso de usuário e ninguém conseguiu acesso de root ainda. Então quer dizer que a máquina ainda não tem First Blood, né? Então a gente pode começar já fazendo um recon nela aqui, né? Eu vou rodar um nmap, pegar as versões dela. SP, passa aqui. Eu vou rodar um menos min rate para que a gente faça isso de maneira mais rápida e passar o menos v para que a gente tenha verbose, né? Retornou aqui pra gente a porta 80 e a porta 80. Então o que eu posso fazer? Eu vou rodar um fuff aqui, ele é um brute force de diretórios, né? E então eu posso NC, posso passar uma word list, vai ser da seclist, então documentos, seclist, over web content. Eu vou passar uma common aqui, txt, e aqui eu vou passar a URL, né? Vou pegar aqui e vou passar aqui um bus. Puff normalmente dá esse erro, não tem problema, a gente aumenta o terminal e roda de novo. E beleza, deixa ele rodando aí. A gente tem três portas aqui, né? A gente tem uma porta 22 TH, uma porta 80 com Apache e uma 8080 com Apache também. A gente está rodando aqui na porta 80, né? Aqui na porta 80. Ele tem aqui um index.php, a gente pode ir começando assim, então, normal. Ele retorna aqui pra gente um host up. A gente vê o código fonte, não tem nada. Por exemplo, se ele faz requisição para algum outro lugar, então atualizar aqui, ele deu um get e o favicon, então não tem muita coisa aqui. Pode ver se ele setar alguma coisa, um cookie talvez. E ele setou aqui um cookie token e um PHP session ID. Beleza, então aparentemente tem alguma coisa aqui. Antes disso a gente pode, aqui tem um JavaScript, e a gente tem um forbidden, né? Então beleza. A gente pode também rodar agora na porta 8080, né? Também é web, tá rodando uma Apache. E olha, a gente tem um .git aqui e um git exposed. Então isso facilita um pouquinho pra gente. A gente pode rodar um git dumper aqui, então vou entrar lá na documentos, tools, git dumper, que é uma ferramenta feita em Python 3, então eu já tenho os requirements instalados, eu vou só rodar, então dumper.py. Eu posso passar aqui a URL, ela está na porta 8080, tá? E passar para onde eu quero mandar. Então eu vou mandar isso aqui para a máquina hard UH. Enquanto ele faz isso, eu já vou acessando lá, então eu posso dar aqui 80. Ele retornou para a gente aqui os index, o assets e um index.php, né? E a gente tem aqui acessando um parâmetro page igual a login. Aqui é interessante, a gente já pode tentar, por exemplo, trigar aqui uma vulnerabilidade de LFI para ver se retorna alguma coisa pra gente. E retornou um 404, então provavelmente está fazendo alguma validação aqui. Pode só rodar aqui mesmo e também. Então provavelmente aqui não tem vulnerabilidade de LFI, né? Aparentemente. Então aqui é painel de login, a gente pode vir aqui em registrar porque eu não tenho acesso ainda. Vou colocar aqui como nosso operator R234. Beleza? Usuário registrado, então operator R234 e loguei. Show. Redirecionou a gente para a página home. Aqui a gente tem uma página notas e dá para criar uma nota e anotação e view notes que provavelmente lista as notas pra gente. Então, vem aqui notas, a gente cria uma nota, por exemplo, tá? Então, a gente coloca aqui como nota de teste. A gente pode até começar a trigar alguma coisa aqui, então a gente pode passar, por exemplo, PHP aqui. Pode, por exemplo, passar aqui eco. E aqui também é a mesma coisa. Criar. O título contém caracteres inválidos. Provavelmente aqui eu não posso passar isso aqui, né? Vou colocar só nota 1 mesmo. E aqui na anotação eu vou passar payload. Criar. Texto contém caracteres inválidos.
Vamos ver se ele está fazendo essa validação no cliente. Vector. A gente quer verificar aqui. Provavelmente é feita uma validação no back-end. Tá, a gente pode só ver como é que funciona isso. Então, nota 1 e nota 1. Beleza, anotação criada. A gente pode ver notas agora e tem aqui a nossa nota. De boa, vamos interceptar isso pelo burp para ver o que ele faz. Então, aqui nós vamos ligar aqui o intercept. Nota 2. Nota 2. Tá? E aqui ele passa no título nota 2. A gente pode ir já começando por aqui para ver se ele passa alguma coisa para lá, né? Então, echo. Passa aqui. Como aqui, parando por mais, então a gente pode passar por mais. E a mesma coisa. Nota. Forward. Forward. Pode desligar o intercept aqui e ele não passa. Então, beleza. Ele criou? Não criou. Então, tudo bem. A gente pode verificar o que ele tem aqui. Se ele retorna alguma coisa pra gente quando a gente carrega, por exemplo, o view notes. Atualizar aí apenas a view notes e o favicon, né? Então, beleza. Aparentemente aqui talvez dê para trigar um LFI, mas de alguma forma específica. Tá? Aqui por dentro, né? Já que a gente está autenticado, tenta retornar o TPWD e não funcionou. Realmente. Quando a gente acessou a página principal na porta 80, nós nos deparamos com cookies bem interessantes. Nós temos aqui de pega PCSID, é feito através do setCookie, né, para fazer para gerar uma sessão e startar uma sessão. E a gente tem aqui um token que provavelmente foi criado pelo próprio desenvolvedor, né? Então a gente pode tentar verificar o que é esse cookie aqui, né? Então, pode vir aqui no próprio burp. Aqui no HTTP History a gente tem lá nosso post, né, que a gente fez com a payload errada. E aqui nós temos o token. A gente pode usar ele aqui. E ele é um base 64. E aqui é que está a sacada. Nós temos aqui um objeto serializado PHP. Então, a vulnerabilidade dessa máquina é deserialização insegura. O que é a deserialização? Na verdade, vamos começar com o que é a serialização, né? A serialização, ela veio com o objetivo de transformar um objeto PHP nesse caso, em um formato que possa ser armazenado e transferido de forma mais simples, mais fácil pela aplicação, né? E desse jeito ele pode ser restaurado de forma simples também depois quando for preciso. Quando a aplicação, por exemplo, precisar usar. Por que isso é feito, né? Isso é feito principalmente para armazenar dados em arquivos ou banco de dados e para envio de dados por uma rede ou então via uma chamada de API. Por que é feito dessa forma? Porque é mais leve e mais rápido. Então, basicamente, a aplicação ela está serializando a minha sessão, né? Ela está passando meu username aqui, a minha role que é user e o auth que é um boolean, né? E está setado como 1, então é true. Beleza, então a gente pode, por exemplo, tentar alterar isso aqui, né? A gente pode, talvez, vamos colocar aqui, eu vou copiar isso aqui, um decoder, e eu vou colocar, cadê? Isso aqui é o URL encode, né? Então bem aqui tem um igual. Na verdade, preciso mudar ali, né? Tá aqui, igual. Beleza. A gente pode, por exemplo, passar aqui. A role é admin. Eu posso encodar isso aqui de novo em base 64.
E agora eu vou lá. Então, eu vou substituir aqui o meu token. Atualizei e deu erro aqui no Isalf. Beleza, a gente pode verificar então o que, que é esse Isalf aqui, né? Pois nós conseguimos aqui baixar o código-fonte da aplicação, né? Então aqui na máquina hard H a gente tem aqui o código-fonte dela. Pode dar um code ponto aqui para abrir no VS Code essas pastas, né? O código-fonte da aplicação. A gente tem aqui o vendor, o public, que provavelmente está o CSS, o fontes, exatamente. E aqui ele está carregando a page, né? Então tá só startando lá a página principal. Então, beleza? Aqui no app, então a gente vai em classes e notes. Nós temos aqui então 3 funções. Funções essas que vão ser de muita importância para a gente, tá? Aqui a gente tem uma construct, né? Um magic method do PHP. E aqui na session ele está dando um unserialize no base64 decode. Então ele está pegando o parâmetro token, decodando ele e dando um unserialize. Quer dizer, na hora que nós precisamos estar autenticados, a aplicação ela deserializa esse token. Beleza. Se ele procura se existe o usuário, então como eu mudei lá de user para admin, provavelmente ele caiu nessa condição aqui e deu erro, né? Porque ele provavelmente procurou lá no banco de dados que existia o usuário. E mesmo que existisse o usuário, a role provavelmente fez com que desse erro, né? Beleza, então aqui a gente tem a função insert, que é para inserir uma nota, né? Aqui a gente tem o file put contents. O file put contents, ele é uma função built-in do PHP para que a gente possa, por exemplo, escrever arquivos em paths. Então, a gente poderia usar isso aqui para escrever arquivos dentro do path. Por exemplo, eu poderia escrever dentro do /temp, talvez, ou na própria página, no próprio diretório principal da aplicação. Mas a mágica mesmo está aqui. A gente tem aqui um parâmetro destruct, uma função destruct, né, que também é um magic method do PHP, uma função built-in que já vem com PHP. E ele está verificando se o parâmetro page é igual a viewNotes. E a gente passou aqui como home, né, então a gente pode passar aqui, por exemplo, viewNotes. E ainda deu erro mesmo assim. E ele está dando um include no path. Então aqui a gente tem um LFI. Nós temos um LFI aqui. Mas antes de verificar se esse LFI realmente existe, a gente pode ir lá no isalf, né? Aqui, functions. Onde é que tá o isalf aqui? Aqui, ó. O isalf. Ele tá verificando se está setado o cookie token e se o cookie token não tá vazio. Aí ele pega o alf, ele deserializa lá o nosso cookie, né? Para ver se foi alterado ou não e tudo mais, para que a gente possa continuar autenticado. Se correr tudo bem, ele retorna true, quer dizer que a gente está autenticado, se não ele retorna false. Então, provavelmente foi por isso que deu o erro lá também. Aqui no alf ele verifica, bem aqui, né? E o que ele está serializando então, né? Ele está serializando o alf, que é o username, a role e se ele tá logado ou não, né? Que é boolean no caso aqui. Se tiver lá na aplicação como 0, quer dizer que tá deslogado. Se tiver como 1, quer dizer que tá logado. No caso aqui ele já começa como true, né? Que é a session, que é onde ele seta lá como token. E tem a duração de 360 segundos. Quer dizer que, se não me engano, isso aqui é 1 hora, né? Então, show. Beleza, a gente tem lá então a nossa notes. E aqui a gente tem um LFI, né? Então a gente pode gerar aqui um token que trigue o nosso LFI. Então a gente pode escrever aqui um exploit. Antes de escrever esse exploit, a gente vai deslogar aqui e verificar uma coisa que a gente precisa entender, né? Então, gerato JR 1, 2, 3, 4.
A gente vai pegar esse cookie e vai decodar ele, né? Base 4 decode .org. Tá com o burp ligado, eu não preciso dele. Beleza. Vou lá aqui e ele decodou aqui pra mim. Trouxe isso aqui. Deixa eu passar um igual aqui. Beleza. Então, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Ele tá passando meu username, a minha role e o auth. Mas antes aqui ele tá passando esse path, né? Isso aqui é um namespace. Se a gente for lá no código, ele tá passando aqui um namespace aqui. App classes. Então a gente precisa também passar esse namespace para que quando a gente gere a nossa payload, ele tenha aqui o namespace certinho pra gente. Nesse caso, como a gente está querendo explorar um include, ele está dentro da classe notes, a gente precisa passar também essa classe notes lá no nosso exploit. Então a gente vai lá agora, mano, a gente pode passar aqui como exploit.php. Então aqui a gente abre PHP, fecha PHP aqui, e aqui a gente começa setando o nosso namespace, né? Namespace app barra classe. A gente pode começar escrevendo lá nossas notes, né? E aqui a gente pode verificar o que nós precisamos usar. Ele cria aqui duas private variables, né? Duas variáveis privadas. Então essas variáveis a gente precisa utilizar, porque é elas que ele está buscando aqui no include, ó. Ele está buscando a variável path, ele está buscando a variável username também. Então nós precisamos passar elas duas aqui. Então a gente pode passar como private path. Por enquanto eu vou deixar em branco. E private username. E por enquanto também vou deixar em branco. Então, beleza. Aqui fora, então, eu vou dar um echo no base 64. Eu quero encodar isso aqui, né? Eu quero que ele encode isso aqui para mim, base 64. E eu quero também que ele encode esse objeto, né? Sendo já serializado. Então, serialize. E aqui eu passo lá as nossas notas, né? Beleza. Como a gente sabe que isso aqui pode ser um LFI, né? Aqui no nosso path, então a gente pode passar um etc PWD. Só para ver se a gente consegue pegar lá. Então, php exploit.php. Aqui agora a nossa payload. Vou criar ela aqui. E vou colar aqui agora. E vou dar um F5. E não funcionou porque a gente não tem esse parâmetro isalf. Mas, se bem me lembro, aqui a gente precisa estar em view notes, né? E aqui a gente não está em view notes, a gente está na home. Então, se eu passar view notes aqui agora, conseguimos ligar o nosso LFI. Então, a gente tem um LFI aqui, né? Temos um LFI aqui. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, nós só temos o root como acesso ao bash. Então, isso quer dizer que para a gente entrar, muito provavelmente nós vamos ter que entrar como www.data. Para entrar como www.data, a gente pode usar o LFI to RCE. LFI to RCE. A gente pode utilizar o PHP Filters. O que acontece aqui? Ele utiliza os filtros do PHP para executar comandos no sistema operacional. Então ele vai gerar aqui um código arbitrário PHP para utilizar como include, para utilizar no include, né? E aí esse código PHP ele vai ser interpretado pelo include. Então a gente pode pegar o script aqui bonitinho, copiar ele, pode agora escrever aqui um exploit.py, colar ele aqui. Então vamos arrumar ele aqui agora.
Beleza. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando uma URL, né? Então, localhost index.php. Ele vai utilizar para executar no etcpwd. E aqui é o comando. Então, aqui eu posso só passar um ID, por exemplo, né? Para executar o comando ID no... Aqui no final, ele está passando a final payload, né? É aqui que ele vai passar os filtros. Então, ele está dando um PHP filter, né? Ele está passando os filtros do PHP aqui. E a resource que vai ser o file to use, que no caso aqui é o etcpwd, né? O que ele está fazendo? Ele está enviando o 0 para pegar o comando. Aqui eu vou passar cmd. Eu quero comando, eu posso usar 0 também para executar comando. Aqui no lugar desse comando, por exemplo, ficaria o comando id, que é o que está setado aqui em cima, né? Mas eu, para ficar melhor, eu vou colocar aqui cmd. E aqui o action, né, que vai ser utilizado é o include. E aqui ele vai dar um file no final payload. Então eu poderia printar aqui agora essa requisição, né? E isso retornaria para a gente uma shell reversa lá no servidor. Mas eu não preciso disso. Eu quero só os filtros do PHP aqui. Então eu posso só dar um print aqui na final payload. Ele vai dar um erro, mas não tem problema, porque ele mesmo assim ainda vai gerar para a gente a payload que a gente precisa. Então aqui está a payload. Eu vou copiar aqui a partir do a partir do PHP. Vê que ele está passando porcentagem 3A aqui. Isso aqui é um 2 pontos, né? Então ele tá com o URL encode. Eu vou precisar copiar isso aqui até o PSWD, né? Que é o arquivo onde eu quero ler. E vou dar um URL decoder.org aqui. E aqui tá a nossa payload decodada, né? Posso pegar isso aqui agora. E no meu exploit PHP, então exploit.php, aqui no path, ao invés de usar só o etcpwd, eu posso colar aqui o meu a minha payload lá gerada com o exploit em Python. Eu vou enviar com o username em branco. Por quê? Porque ele está concatenando aqui o path e o username. Então, se eu passar, por exemplo, 1, 2, 3 aqui, quando eu gerar a minha payload, aqui no final vai estar como 1, 2, 3 também. Porque ele está concatenando. E não existe barra etc barra pswd, então vai dar erro. Então eu preciso passar com o username em branco aqui. Beleza, agora eu posso dar um php exploit php. Ele vai gerar pra gente um payload gigantesca. Eu posso só copiar e vir aqui agora aqui nos cookies. Posso colar e atualizar. E deu erro, por quê? Porque a gente tá chamando o isalf, né? Beleza, ele não existe lá no Notes, né? Aqui no Notes, se olhar, ele não tá sendo utilizado. Deixa eu colocar aqui, isalf, não tá sendo usado, né? Então, posso ver só se ele tentou capturar aqui o etcpwd, né? Para executar comando. Então, eu posso, por exemplo, passar aqui o que a gente queria lá no exploit, que era o quê? Abrir o Py. E aqui no final, ó, a gente queria um cmd, né? Então, e se eu colocar aqui o action lá? E vai ser o include, né? Que a gente vai utilizar o include para executar. Vou passar agora um cmd igual a id. Ele não funcionou. Vamos ver. E aí o cookie certo. Só para confirmar, nós vamos ir aqui. Vamos fazer o login novamente. Vou apagar aqui. Operato R. Vem aqui em Notes. Aqui na verdade tem que, né? Filtro do PHP. E a gente pode gerar aqui em Py. Copiar novamente até o PHP, mudar ele aqui, lá no nosso exploit
do PHP e vamos gerar agora a payload. Tá? Vou apagar a linha inteira. Pode só escrever aqui private f igual a aqui. Pode agora executar. Pegar a payload. Enviar agora aqui no session, no token. Agora eu posso usar aqui, né, action, e aqui ao invés de CMD vai ser 0 mesmo, e dar um ID. E agora a gente conseguiu executar o comando. Então, beleza, se eu rodar, por exemplo, um ls aqui, ele vai rodar lá pra gente, tem o assets e o index.php, né. Beleza, então agora eu posso só gerar uma shell reversa aqui pra mim, né. Então eu vou abrir aqui o shell. Eu vou utilizar o ngrok porque a minha máquina não tem, eu tenho IP público, né? Então eu vou abrir aqui o ngrok. Quero TCP na porta 80. Vai usar isso aqui. Eu quero só essa porta aqui. Então tudo que foi enviado via TCP para esse endereço aqui vai ser encaminhado para minha máquina na porta 80, né? Vou abrir aqui a minha porta 80. Eu posso agora deixar isso bem de canto. Porta aqui agora. Eu vou vir aqui no encode. Eu vou encodar essa payload URL encode, né? Então, vou passar aqui também /bin /bash -c, pegar a payload encodada, passar aqui agora no comando. Já tô ouvindo, tô esperando. Envio e recebi uma conexão aqui. Então agora a gente tá de shell. Então, stty roll echo pg. Eu quero exportar as colunas também, então usar aqui, eu vou pegar aqui stty rows 19. Beleza, agora sim. Eu quero aqui meu stty rows 19 columns 36. Vou dar agora um exterm e agora vamos uma shell legal. Aqui nós temos os assets e o index, né, que tá rodando lá. E eu ver o que tem aqui dentro desse index, a gente vai ver que é a mesma coisa que tá aqui na public index. Então é exatamente a mesma coisa. Load, a warning, notice. Então, beleza, né? Mesma aplicação lá. Se eu voltar uma página aqui, então eu vou ter a aplicação completa. Onde é que eu tô aqui? Eu tô na pasta HTML. Então eu entrei aqui como usuário www.data, então a gente pode tentar escalar para root. Para isso a gente pode utilizar algum binário que tenha, a gente pode pesquisar por algum binário que tenha SYD, né, que tem permissão de execução, e que a gente possa executar ele e ele já seja executado como root, como SYD 0, né. Então a gente pode procurar aqui -perm, -4000 e qualquer erro que existe a gente pode enviar para o devnu. A gente tem aqui o su, o mount, o mount e nada muito útil além desse bash aqui. A gente pode dar um ls-la lá no /bin /bash e a gente vê aqui, ó, que esse szinho aqui, ele significa que que tem permissão de execução com SYD de root. Então, se eu der um bash -p aqui, eu tenho a shell de root. Então, beleza. É root agora. E foi muito fácil pegar root, não foi? A gente pode vir. A gente tá na pasta HTML, né? Então, se a gente é root, a gente pode entrar lá na root e
a primeira flag é de user.txt. Então, quer dizer que a gente tá em um container aqui, Docker. Se eu der um hostname aqui, a gente tá na Rockstar, que é o nome da aplicação lá. Beleza então, né? Se a gente tem o user aqui e a gente tá dentro de um container, nós precisamos escapar desse container, né? Depois de enumerar muito a máquina, vocês vão conseguir encontrar dentro da pasta /mnt um diretório, né? Dentro do diretório mnt, um arquivo chamado index.php. Se a gente der um cat nele, a gente vê que a única coisa que ele faz é dar um eco no host is up. Se a gente acessar aqui na tenta, a gente vai ver que é só isso que ele faz mesmo, o host is up. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. A aplicação Rockstar, que a gente conseguiu o shell aqui, ela tá rodando na 8080 e não na porta 80. O que significa, talvez aqui nesse /mnt, o fato de existir esse index.php aqui quer dizer que talvez esteja montado aqui um outro container ou uma outra máquina. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho permissão de leitura escrita como root, né? Mas eu não vou escrever dentro desse arquivo. Eu vou escrever dentro de outro arquivo algum código PHP que possivelmente possa trigar algum comando aqui para mim, num outro host, né? Já que provavelmente isso aqui tá montado lá aqui pra gente tá montado, então posso, por exemplo, passar um eco aqui, posso abrir a tag PHP e passar aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui, por exemplo, passar um system, vamos executar um comando id e eu vou enviar isso aqui lá para um arquivo teste PHP. Então, cat aqui nele, só para ver. Um cat PHP e tem um parâmetro, um id aqui. Então, se eu vier aqui passar um teste.php agora, ele não retornou nada para mim. Então, quer dizer que isso aqui não funcionou. Eu posso tentar, por exemplo, escrever uma web shell. Então, aqui, PHP, e eu vou querer pegar e a get, passei system ali, ele não vai conseguir pegar, se ele não conseguiu executar o id, ele não vai conseguir executar também a web shell, né? Mas vamos tentar mesmo assim. Pegar aqui do parâmetro get, executar md. Vou enviar isso pro teste. Por exemplo, é igual a id e também não funcionou. Então quer dizer que provavelmente ele está filtrando isso aqui. Para confirmar isso, eu posso dar um echo e passar lá para dentro desse arquivo php info, né? php e enviar lá pro teste. Aqui agora. Teste.php. Vou ter que o php info, né? E a gente pode olhar agora lá nas disable function aqui. Ó, então o que está desabilitado é o exec, system, popen, psu. Então a gente tem muitas funções built-in do PHP que já vem com o PHP, né? Estão desabilitadas. Então a gente precisa encontrar alguma que não esteja desabilitada para colocar direto aqui. A gente pode utilizar o próprio Heavy Shells para isso, porque aqui provavelmente tem várias payloads de reverse em PHP. Então, system, shell exec, a gente viu lá que ele está desativado tudo isso aqui, mas não está desativado a proc open. Se a gente procurar por proc open lá, shell exec, system, open, psu, a gente pode tentar utilizar a proc open. Copiar isso aqui. Já tá com o meu ngrok aqui.
ver se é esse grok mesmo. 12016. 12016. E eu quero... Provavelmente isso aqui vai bugar a minha shell. Então eu vou abrir uma shell aqui embaixo e vou colar isso aqui só para eu escrever na mão mesmo. E se eu colar aqui, muito provavelmente ele vai bugar, né? Vai bugar minha shell, vai aparecer caracteres estranhos aqui, não vai executar. Então, vou passar aqui agora o echo, vou abrir o PHP aqui e aí eu vou colocar tudo isso aqui dentro aqui do meu arquivo PHP que eu vou enviar para o teste. Então, toque igual a f open 0.tcp.sa.toc. Aí eu vou passar isso aqui para 0.16. E aí eu seto aqui proc que vai ser igual a proc open. Vai executar o sh. Array 0 foi igual maior que estoque. Também. E o 2 também. Aqui agora um pipes. Fecho aqui e envio pro teste.php. Já está tudo certinho. Como eu já vou passar isso aqui direto e vou executar já lá, então eu já preciso deixar aqui o meu netcat ouvindo já na porta 80, né? Já vou passar direto para lá e quando eu executar o arquivo, ele já vai ter que retornar aqui para mim. Então, vou enviar lá pro teste.php. Eu leio agora o teste.php e a minha payload lá dentro. Então, se eu executar aqui agora, é para retornar minha shell, né? Então, opa, retornou aqui minha shell. Posso melhorar esse bash, né? Então, dev barra bash tty -raw echo g e export term igual beleza. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes aqui. Eu vou pegar as rows e as colunas. Então, y rows 9 column 90. Beleza, a gente tem uma shell melhor agora. O que a gente pode fazer? A mesma coisa que nós fizemos lá na última máquina. A gente pode tentar encontrar algum binário que tenha permissão, né? 1000 e enviar erro para dev null. Tudo new grep. Tudo do snap, nada muito interessante. E parece que não tem nada muito interessante pra gente usar. Tá, então a gente pode ver se tem Docker. Será que tem Docker? Tem o Docker aqui. Afinal, esse é o host principal, né? Então se a gente vier aqui e der um host name, por exemplo, a gente está dentro de Rockstar. Se eu der um host aqui, a gente está aqui. Então a gente está em outro host. Eu posso ver que imagens tem aqui? Posso. PS também não dá. Não tenho permissão. O que a gente pode fazer aqui então? A gente pode usar o SS. O SS é o mesmo que o... Na verdade, eu posso dizer que é o mesmo que o netstat. Mas ele é um pouquinho mais poderoso. Ele também serve para investigar os sockets, né? E fornece bem mais, talvez não, mas fornece algumas informações muito bacanas sobre a rede, né? Então a gente pode utilizar ele aqui agora. A gente pode então dar um ss -t para que ele filtre pacote TCP. Eu quero também que ele filtre UDP. Eu não quero que ele resolva os endereços IP. Eu quero que ele liste as portas abertas e que ele mostre o processo, os donos de cada processo, né? Então, do socket, no caso, nesse caso específico. Então, se eu der um enter aqui agora, a
a gente tem informações interessantes aqui. 3306, MySQL, a porta 8080 para qualquer IPv4, porta 22 também para qualquer IPv4. A gente tem aqui também liberado para IPv6, a porta 22, a 8080 também, a 80 para tudo. Aqui a gente tem a porta 41401, 33060 e uma porta que eu nunca vi aqui, 2375. A gente pode pesquisar sobre ela aqui agora. Então, passar aqui, port 2375. Então, enable TCP port 2375 for external connection to Docker. Então a gente pode usar essa porta para fazer conexões externas com o Docker. Interessante, mas aqui ele tá só localhost, né? Mas mesmo assim, se ele tá aqui, quer dizer que eu posso utilizar. Como que eu uso o Docker para me comunicar com... Podemos chamar isso aqui de API até, né? Então, como é que eu uso o Docker para me comunicar com essa API aqui? Posso passar um Docker -h maiúsculo de host e passar lá o endereço. Então, 0.1 2375. Se eu passar só isso, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso executar alguma coisa com o Docker. Então, Docker -h 7.0.1 2375. E aí eu posso, por exemplo, passar aqui um images. Eu quero listar as imagens. E agora eu consegui listar as imagens porque eu me comuniquei com essa API aqui do Docker. Mas em nenhum momento eu rodei Docker Images aqui, né? Eu não tenho permissão. Isso aqui é muito interessante, é uma trick muito legal. Então, se eu conseguir rodar aqui o Images, quer dizer que agora eu posso... Automaticamente, se você consegue, por exemplo, listar os diretórios, listar, por exemplo, o PS aqui, 2375, e passar um PS, ó. Se você tem acesso a isso aqui, você automaticamente tem root na máquina. Como? Se eu vier aqui no GTF Obins agora, GTF Obins. Aí eu e pesquisar por Docker aqui, tudo aqui eu consigo. Só que eu não consigo rodar ele diretamente. Consigo rodar ele fazendo desta forma aqui, né? Então, Docker -h, passando o host. Então, passar aqui, Docker -h, o host 375. E aí sim, eu começo agora a rodar o comando. Então, posso passar isso aqui. Eu não posso passar o Alfine, por quê? Porque tem que ser uma imagem que exista no servidor. Eu posso usar, por exemplo, o internal app, né? App. Provavelmente funciona com qualquer uma das três imagens, tá? Então vou usar dessa vez aqui o internal app. E aí agora eu posso passar aqui chroot, né? Ao invés do sh, eu vou querer um bash. Então, executo isso aqui e temos root no host principal. Se agora eu for pro /root, aqui eu tenho a flag de root. Muito boa a máquina. Deserialização insegura, ela é perigosa por alguns motivos. Vou listar alguns deles. Então, a deserialização é insegura, né? Ela permite que um invasor utilize o código da aplicação, né? O código existente da aplicação web de maneira prejudicial. Então, ele pode usar esse código para conseguir, por exemplo, um RCE, né? Uma execução remota de código. Ele pode usar para escalar privilégio. Ele pode usar para conseguir ler arquivos, né? Manipular variáveis ou até mesmo causar DOS, né? Negação de serviço na aplicação. Caso a aplicação ela não esteja, por exemplo, fazendo a deserialização via cookie, é um pouco mais complicado de a gente achar essa vulnerabilidade, né? A gente vai depender de outros fatores. Mas normalmente, em alguns casos,
ela é feita diretamente via cookie, né? Então, cabe aí a vocês agora entenderem, pesquisarem sobre a deserialização e boa sorte nas próximas máquinas, tá? Usem muitos desses insights que eu passei aqui, pesquisem sobre o LFI e o RCE com PHP Filters, tá? E boa sorte para vocês aí nas próximas máquinas.